Efésios 1, 22, 23 diz assim: e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Diga, a igreja é o corpo de Cristo. Mais forte, a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Louvado seja Deus. Então, mais forte, a igreja é o corpo de Cristo. Agora eu pergunto, quem é a igreja? Quem é a igreja? Diga assim, a igreja é composta, é formada pelos lavados, pelos remidos, pelo sangue de Jesus, aqueles que confessaram, diga mais forte, que confessaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se tornaram o corpo de Cristo, a igreja de Deus. Diga assim, Jesus é o cabeça da igreja. Aleluia. Cristo é a cabeça ou é o cabeça do seu ajuntamento, a sua igreja. Sendo assim, a igreja não é uma organização humana. Há organizações fundadas pelos religiosos no mundo, mas a igreja verdadeira não é uma dessas organizações. A sede da igreja não está em Roma e não está em Jerusalém, ou em qualquer outra cidade terrena. A sede verdadeira da igreja está no céu. Aleluia! Diga, esse é o nosso destino. Glória a Deus. A posição de cabeça não é vaga. Tem um líder, tem um comando. A posição suprema da igreja é preenchida com o ser eterno Cristo. Aleluia! Por ter Cristo como cabeça, a igreja tem tudo o que precisa, a plenitude daquele que cumpre em todas as coisas, que enche todas as coisas. Efésios 1, 23. Na esfera da igreja, não são necessárias invenções humanas para melhorar a sua propagação do Evangelho. Não são necessárias inspirações criativas para aperfeiçoar a sua administração. Não é necessário algo proveniente da mente do homem para aprofundar a sua doutrina ou para emendar o seu ministério. Cristo é suficiente em tudo. Aleluia! Glória a Deus. Colossenses 2:9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Em Mateus 18:20, Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 28:20, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga bem forte assim: eu jamais estou sozinho. Aleluia. Existem outras organizações boas no mundo, organizações filantrópicas, que ajudam orfanatos, asilos de velhinhos, crianças e com deficiências e tal. Existem outras pessoas e ocupações necessárias em nossas vidas, mas nenhuma se compara à majestade de Cristo. Por Cristo, na sua glória, por andar no meio das suas igrejas, temos razões inumeráveis de virmos à igreja, de congregarmos. Domingo passado eu falei, e eu quero que vocês repitam: eu devo ir à igreja, diga, eu devo ir à igreja por causa do dono dela. Diga, por causa de Cristo.
Eu devo ir à igreja por causa dos meus irmãos. Eu devo ir à igreja por causa dos pecadores, daqueles que ainda não conhecem a salvação através de Cristo Jesus. Eu devo ir à igreja por causa da minha vida. Diga, eu preciso da igreja. Eu preciso da comunhão dos santos. Aleluia! Olha para quem está do seu lado e diga, eu preciso de você. Diga, você é importante na minha vida. A sua perseverança me estimula. Aleluia! E diga para ele, quando precisar da minha vida, do meu testemunho, conte comigo. Eu estarei para te ajudar a levantar. Glória a Deus! Aleluia! O seu compromisso com a igreja local lhe dá acesso a um pastor que é comprometido quando você precisa de um amigo, um ouvido amigo e atento, um conselho apropriado, uma oração. Além deste, numa igreja em células, que é o nosso caso, o membro tem no líder de célula alguém em que ele possa buscar socorro, ser pastoreado, receber cuidado. Apesar de imperfeita, a igreja local é uma comunhão segura e compreensiva que vai estar ao seu lado desde o berço até o seu túmulo. Já parou para pensar nisso? Se você não estiver fielmente comprometido com a igreja local, você poderá se achar sozinho em momentos de doença, de tragédia ou em outras dificuldades. Então, não seja um crente sem teto. Fala para quem está do seu lado, não seja um crente sem teto. Diga assim, você precisa criar limo. Precisa estabelecer. Amém? Glória a Deus. Interagir com as mesmas pessoas na mesma igreja, o tempo todo, estimula a fé, mas também refina o seu caráter. Quantas pessoas dizem assim, eu não sirvo para lidar com gente, eu tenho que me isolar, eu tenho que viver sozinho. Está tudo errado, porque Deus não nos fez para vivermos isolados. Deus nos fez exatamente para nos completarmos um ao outro. O casamento é um grande exemplo disso. Adão estava só, se sentindo só. E Deus então deixou ele um tempo longo, que a gente não sabe determinar, só, para ele ver a necessidade de uma companheira. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da oração dos outros. Nós precisamos do encorajamento dos outros. A Bíblia tem 25 textos sobre mutualidade, sobre reciprocidade. E a beleza e a grandeza da igreja está nisso, o fato de sermos diferentes. Pessoas com personalidade totalmente diferente. Tem gente que você não queria nunca no seu hall de amizade. Se você pudesse, você não relacionava. Mas o corpo de Cristo é formado por pessoas diferentes. E é essa diferença é que nos completa. Dê um glória a Deus. E quanto mais difícil você achar que é viver com o outro, conviver com o outro, é mais um sinal de que você precisa ser tratado, que você precisa melhorar. Tem um provérbio que eu falo há muitos anos neste ministério. A fruta madura, mais forte, a fruta madura é a que cai primeiro.
Se você é quem cede, se você é quem aproxima, o outro emburra, fecha a cara, distancia. Se você é quem aproxima, se você é quem busca, é sinal de que você é o mais maduro nessa relação. No casamento não é diferente. Se para viver com esse marido seu, é você que tem que sempre ceder, é você que tem que sempre procurar, é você que tem que dar o braço a torcer, é sinal de que você é a pessoa mais madura desse relacionamento. Porque o outro está tão verde, tão cru, tão menino, que não consegue conviver com você. É engraçado que quando a gente vai namorar, a gente se apaixona por quem? Pela pessoa que é totalmente oposta a nós. Plenamente diferente da gente. Sim ou não? E vai para casa assim, respirando fundo, sussurrando, como que pisando nas nuvens e dizendo: ela me completa, ela me entende, meu Deus, que mulher, que olhar, como me entende, olha para mim, parece que lê meus pensamentos, que pegada. Depois que casa? E depois que casa? Meu Deus, tem misericórdia, é diferente de mim demais, a gente não concorda em nada. Então vamos amadurecer, que é exatamente o que você precisava. Amém? Eu tenho dito que quem hoje tem um grande casamento é porque decidiu amadurecer. Pode notar, não dá certo, eu vou acabar esse relacionamento, vai para outra pessoa. Quando chega na outra pessoa, começa o encanto, que é o tempo da paixão, e depois começam as crises, tudo de novo, porque você não mudou. Você mudou? Não. Você tem a mesma personalidade, os mesmos problemas, os mesmos defeitos. Na igreja não é diferente. Eu não gosto de passar lá, não, porque daqui a pouco tem confusão, porque não sei o quê, A Bíblia manda suportar uns aos outros, fala para suportar mesmo. Isso te ajuda, isso testa a sua paciência, isso te ajuda a amadurecer. Dê um glória a Deus aí, vai. Vamos lá? Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais. O isolamento produz falácia. É fácil nos enganarmos pensando que sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. Sim ou não? Eu vejo um bocado de gente assim, eu sou submisso, eu sou humilde. Oxe, só em falar que é humilde, já disse que não é. Não é assim? Seu submisso, quer saber se é submisso? Diga uma coisa que a pessoa não concorda, que você vai saber se é submisso. Submisso quando está tudo bacana, tudo igualzinho, é bacana. Mas quando há divergência, vamos lá. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Você pode dizer isso? A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Tem gente que está na igreja, está numa célula, daqui a pouco começa a bater de frente com o povo lá, aí muda de célula, muda de líder, daqui a pouco muda para outro, e daqui a pouco está no mundo. Tem gente que fica de igreja em igreja, mesma coisa. Tempo ali, enquanto há a paixão, passou a paixão, a hora de crescer, que vem os confrontos, a hora da maturidade, aí começa a migrar de um lado para o outro. Enquanto a gente não cair a ficha e entender, peraí, eu preciso amadurecer, tem um problema na minha vida, eu preciso crescer. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer, nós precisamos uns dos outros. Olha para quem está do seu lado aí, por favor, e diga, eu preciso de você para eu poder crescer. A igreja é uma âncora.
Nossos filhos são bombardeados pela tecnologia, pelo materialismo e questionáveis mensagens na mídia o tempo todo na cabeça deles. Em muitas famílias, a religião e a espiritualidade têm cedido lugar às distrações da vida. Reservar algumas horas por semana para ir à igreja proporciona o equilíbrio tão necessário em nossas vidas. Na igreja somos filhos, podemos aproximar-nos mais de Deus, aprender princípios morais e padrões que vão nos fortalecer espiritualmente. A igreja fornece um forte aliado debaixo dos nossos pés. Fortalece a nossa vida, nos dá uma base. Nós recebemos força espiritual na igreja. Algumas pessoas questionam o fato de ir à igreja. Elas argumentam que podem sair ao ar livre, se sentir perto de Deus na natureza, ou talvez sintam que o domingo é estritamente um dia para descansar e para relaxar com a família. Embora estes possam ter bons propósitos, frequentar a igreja nos dá muito mais. Cantar hinos, orar, participar da comunhão, participar da ceia, ouvir as lições ou sermões preparados e adorar com uma congregação elevam e fortalecem o nosso espírito. A força espiritual que recebemos semanalmente na igreja, tanto as crianças quanto os adultos, ajuda a fortalecer-nos para uma semana que se inicia. E é interessante que o escritor de Hebreus diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, ainda mais, tanto que vocês veem que o tempo da volta de Jesus se aproxima. O diabo tem levantado tantos laços, estamos numa constante batalha espiritual para nos afastar de Deus de todas as formas. Somos bombardeados o tempo todo pela mídia. Uma mídia satânica, a maior parte dela, esquerdista, que solapam princípios, solapam a família. E nós ficamos expostos o tempo todo que daqui a pouco a gente está achando normal. E o pior é que os nossos filhos estão sendo direcionados, discipulados o tempo todo nessa visão contrária à palavra de Deus. Um dia em família é uma ótima ideia. Então por que não pegar a família e levar para a igreja? Dê um glória a Deus. Eu estava falando, a gente mora perto da praia, pode ir à praia? Deve. Vitamina D é um santo remédio. Branquela aqui que não pode ver sol. É um santo remédio. Vá no domingo pela manhã, vá no sábado pela manhã, volte à tarde, ou vá no domingo pela manhã, volte à tarde, mas junte a família e ponha no coração, na cabeça dos seus filhos, que o melhor lugar para vocês estarem é como família na presença de Deus. Oxi, então uns 2, 3, glória a Deus. Você concorda? Dê um glória a Deus bem forte. Você precisa estar na igreja porque o corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família. Isto se chama ministério. E Deus lhe concedeu talentos, Deus lhe concedeu dons espirituais para estarem a serviço da igreja no nosso corpo. Cada parte do nosso corpo, cada membro do nosso corpo tem uma função, tem uma importância. Da mesma forma, cada um de nós formando o corpo de Cristo, que é a igreja. Ninguém sobra, todos são importantes e todos são úteis. Diga para quem está do seu lado assim: não existe ministério de só ficar sentado no banco. Diga assim: quem não trabalha, dá trabalho. Então trabalhe, sirva, olhe para o que você mais gosta de fazer
Isso, para repetir. Olhe o que você mais gosta de fazer. É uma dica do chamado da área em que você pode ocupar no corpo de Cristo e ser uma bênção. Olha para mim, quase sempre as coisas que a gente mais vê defeito na igreja, que a gente mais critica, geralmente é o nosso chamado. Que a gente consegue ver o que os outros não veem. Então, ou você se dispõe a servir, ou você vai ficar a vida toda criticando, e aí vai se tornar um peso. Aí será difícil conviver com você. Mas se você colocar o seu chamado como culto, como serviço ao corpo de Cristo, você será muito útil na casa de Deus. Aleluia! A igreja, por exemplo, essa aqui, tem uma rede de jovens para cuidar e pastorear seus filhos. Cadê a moçada para dar glória a Deus? Todo sábado eles estão aqui, mas eles não atuam só no sábado, eles atuam nos demais cultos da igreja, eles servem durante toda a semana, colocando a vida como serviço ao Senhor. Aleluia! Nossas crianças podem interagir com outros que têm padrões e valores semelhantes aos seus. Nossas crianças são ministradas. Enquanto você está aqui, as crianças saem e são ministradas nas salas. Pessoas deixam de serem ministradas, de receberem como você está recebendo, para estarem em serviço, ministrando aos nossos filhos. Participar de entre os muitos ministérios da igreja, exercendo seus dons, alguns deles, eu falei da rede de jovens, eu falei de pastoreio de crianças, tem teatro, tem dança, tem louvor, intercessão, diaconato, introduzir as pessoas na igreja, cuidar do estacionamento, do som, das luzes, da mídia, construção e estruturação da Estância Betel, tem muito serviço para você lá. Cuidar de uma célula, servir numa célula, um outro ministério, ornamentação e tantos outros, e continua aberto para outros que Deus desenvolver a partir do seu chamado. Dê um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Então a igreja nos dá a oportunidade de servir. Jesus ensinou que devemos carregar os fardos uns dos outros e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes ficamos tão envolvidos em nossas próprias vidas que perdemos a oportunidade de estar próximos aos outros. Congregações são como famílias. Temos sempre muitas oportunidades para servir. Um dia desse eu estava num dos grupos de WhatsApp dizendo, a irmã fulana de tal está internada e está precisando de alguém para cuidar das filhas e precisando de alguém para cuidar dela no hospital. Isso é serviço, isso é papel, ministério da igreja. Servir ao próximo, ensina os nossos filhos o altruísmo, a importância de que eles também precisam aprender, servir e serem abençoados. Ensina os nossos filhos a ter compaixão. Ensina os nossos filhos a apreciar o trabalho. Congregar é ir à casa de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque achegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o mal que faz. A palavra é muito clara, guarda o pé quando entrar na casa de Deus, não é para pegar o pé e colocar numa caixa, mas é para amarrar, pelo menos amarrar esse cardaço aí, para se tentar levantar e andar, cair. Você já viu que tem gente a chegar na igreja, dá sede, aí sai e vai tomar água, aí volta, dá vontade de ir no banheiro, sai de novo, como diz o baiano, como é que é, finiquito que fala? É um negócio, parece que tem uma formiguinha picando que não para. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando eu coloco no coração de que eu estou como a igreja de Deus, para juntos oferecermos um culto a Deus, além de oferecer um culto a Deus, eu não posso chamar a atenção do irmão, eu não posso impedir que o meu irmão
Às vezes você senta perto de uma pessoa e começa a conversar com a outra, distrai o irmão. Às vezes chega na igreja e começa com um celular. E eu quero te dizer que Deus está assentado no alto e sublime trono, esperando receber dos seus lábios o culto, a adoração. Diga comigo, igreja não é teatro, diga. Não. Não é o lugar que eu sento e olho o menu, o cardápio da noite para ver se eu gosto das músicas, se eu gosto do cantor, se eu gosto do pregador, se eu gosto da pregação. Não, definitivamente não. O culto é para Ele. Amém? Tudo é para Ele. Glória a Deus. Essa casa do Senhor que o texto diz, guarda o pé quando entrares na casa de Deus, é a igreja. Então congregar não é ficar em casa lendo a Bíblia ou fazendo oração, tampouco é entrar no culto pela internet de sua casa e adorar. Isso aí é para quem não pode vir na igreja. Tem alguma impossibilidade, especialmente em tempo dessa pandemia? Congregar é algo muito mais pessoal e íntimo. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que ele fosse particular. Ele te chama para expressar quem você é em Deus. Deus levantou Abraão e lhe chamou, ele fez uma promessa e disse que ele seria pai de nações da terra. Deus levantou Jacó e dele formou Israel, e de Israel Deus levantou como uma igreja, como uma grande congregação, como um povo que andaria na presença de Deus com alegria, em obediência, louvariam, glorificariam, exaltariam, seriam obedientes, dariam bons frutos, para que as pessoas do mundo, olhando para a nação de Israel, pudessem reconhecer que o Deus de Israel é o único e o verdadeiro. Não é diferente hoje. Nós somos Israel, nós somos enxertados neles. Aleluia! Através de Cristo Jesus. Portanto, você é o grande espetáculo ao mundo, você é o grande testemunho ao mundo, você é o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus disse que não pode pegar uma candeia, uma lâmpada e esconder. O lugar da lâmpada é bem alto para que ela possa iluminar todo o ambiente. É por isso que as lâmpadas são colocadas lá em cima. Assim é você. E Ele nos dá uma ordem, sede cheio do Espírito Santo de Deus, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. A multiforme graça de Deus se manifesta através da igreja. Quando você entende isso, você encontra motivo para congregar? Porque se você não entender isso, cada dia de culto, o diabo vai arrumar uma dificuldade para você. É o jogo de futebol, é uma dor aqui, outra acolá, é um cansaço aqui, é uma pessoa que chega, é um vizinho, é um amigo que resolve para sua casa nessa hora. Eu contei para vocês domingo passado, que minha mãe podia chegar um parente na nossa casa, vindo de longe, que ela dizia, vamos para a igreja? Ah, não quero ir não, fica à vontade, eu estou indo, daqui a pouco eu estou de volta. Ela não perdia um culto, nem ela nem meu pai, não permitia que nós perdêssemos, ainda que tivesse visita na nossa casa. Ela estava dando um grande testemunho à sua família, de que Jesus e que o congregar e reunir-se como igreja era algo muito importante, e que os meus parentes aprenderam através da vida dela. Glória a Deus. A maioria dos familiares de minha mãe estão todos servindo na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você faz, você está dando testemunho. Se você é carnal, essa é a mensagem que você passa. Se você é espiritual, se você é de oração, se você é um adorador, essa é a mensagem que você passa. Os nossos filhos são nossos discípulos.
Se você é desanimado, eles são desanimados. Se você é dedicado, eles são dedicados. E os discípulos também são assim. Essa semana eu vi um discípulo falar para o seu líder: cadê você, irmão? Eu não tenho visto você na igreja. Olha, os discípulos olham. Os discípulos veem. Eles estão atentos. E Paulo andava com Deus de tal forma que ele podia dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Dê glória a Deus. 1 Coríntios 12, 12 a 27 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, independentemente se são judeus, se são gregos, se são escravos, se são livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, conforme a sua vontade. É Deus quem te colocou aqui, conforme o propósito dEle, para a glória dEle. E Deus te chamou, e Ele tem um plano para você. Enquanto você não entender o seu chamado em Deus, você não vai se acertar em lugar nenhum, vai ficar pulando de galho em galho, de um lado para o outro, e não vai se acertar. Isso é fato, isso é experiência. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de você, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Diga: a igreja existe para servir. Mais forte. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Eu já contei para vocês aqui, vou repetir, uma história de que o nariz encrencou, porque não queria ser a base para segurar o óculos. Cismou. Se o óculos se o olho não está bem, não está enxergando bem, é problema dele. Eu não tenho nada com isso, ele se vira. Eu não vou ficar aqui sendo suporte para o olho. Encrencou, não aceitou mais que colocasse o óculos, tirou o óculos. Aí o sujeito foi caminhando sem óculos, enxergando muito mal, levou uma topada, caiu. Quem é que bateu no chão primeiro? O nariz. Aí ele foi entender que ele era útil, ser suporte, porque ele precisava dos óculos para sua própria segurança e proteção. Imagina se na igreja as coisas mais simples ficam sem serem feitas.
vira um caos. Vira um caos. Assim como numa cidade, os garis são de importância elevada. Porque senão a cidade vira um caos. Nós precisamos uns dos outros. Tem serviço para todos na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, a família de Deus irá impedi-lo de decair. A expressão não é da sua conta, não é uma frase cristã. E aí, irmão, você está sumido? Não é da sua conta? Não te vejo, sei o que está acontecendo com você. Você não tem nada com a minha vida? Claro que tem. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Se um cai, prejudica todo o corpo. Se um dá mau testemunho, prejudica todo o corpo. Se um adoece, prejudica todo o corpo. Se um está doente espiritualmente, prejudica todo o corpo. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então nós temos sim que dar conta da nossa vida, sim, e nós temos sim que importar uns com os outros. Eu não estou falando do ministério do capeta, que é o da fofoca. Gente assim precisa ser liberta. Gente assim está no lugar errado. Está na igreja errada. É da igreja do cão. Mas estou falando que nós temos sim responsabilidade pela vida espiritual do outro. Então nós precisamos zelar uns pelos outros. Precisamos sim confrontar uns aos outros. Próximo domingo eu vou entrar nesse tema da mutualidade, da reciprocidade, dos mandamentos recíprocos, do cuidado de uns para com os outros. Nós não podemos viver como se nós não fôssemos parte do corpo. Então a palavra é clara: confessai. Isto é, peça ajuda, abra o coração, procure pessoas maduras, antes que as coisas piorem. Porque senão um abismo vai chamando outro abismo e você vai sendo minado na sua fé. Sua força espiritual se esvai, até você não ter mais força e ficar no pecado, no mundo. Esses dias mesmo acompanhamos um caso de uma moça que na pandemia não pisou mais na igreja. Não pisou mais na igreja. Mas daqui a pouco começou a ser minada na área das suas fraquezas, porque todo mundo tem uma área de fraqueza na sua vida. E acabou perdendo a vida longe da presença de Deus. Porque o ministério do diabo é esse: matar, roubar e destruir. Ele não perde a oportunidade. E ele vai tentar minar você exatamente nas áreas onde você é fraco, não onde você é forte. Nas áreas de debilidade espiritual, nas áreas de fraqueza, é aí que o diabo vai te atacar. E nós precisamos sim estar perto uns dos outros. E você notou, irmão, que está meio distante, está frio, manda notícia, ore por ele, pergunte por ele, o que está acontecendo. Começou a ver andando por lugares estranhos, suspeito. Se você não tem espaço com ele, chega no líder dele e fala: olha, procure fulano, vê o que está acontecendo, está frio, está distante, está sumido, passou em tal lugar, vim em tal lugar, falaram que está em tal festa. Facebook, Instagram, isso aí entrega todo mundo, não é? Então, não é para ficar olhando para saber quem não está bem, ou quem está aprontando para desgraçar a vida dos outros, mas é para você assumir sua responsabilidade diante de Deus, clamando, gemendo, chorando, jejuando, cuidando daquela vida, para que ela não se perca. Porque qualquer um de nós, se tiver fraco na fé, se tiver frio espiritualmente, gostaria sim de que alguém se preocupasse conosco. Sim ou não?
Qualquer um de nós passando por uma luta, uma grande guerra espiritual, um problema familiar, um problema financeiro, uma enfermidade, uma guerra emocional, qualquer um de nós ficaríamos felizes e honrados se recebêssemos uma mensagem, uma ligação, um áudio, uma oração, dizendo: irmão, fica firme, você está sumido, estou sentindo a sua falta, conta comigo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago, versículo 19 e 20, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, e alguém o trouxer para a verdade novamente, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, você é muito importante. Mas não pode ser crente 007, que ninguém sabe quem você é. Tem que ser crente que participa da vida da igreja, que se importa, que está presente, que ajuda, que ri junto, que chora junto, que geme junto, que celebra juntos a vitória uns dos outros. Você pode glorificar e aplaudir a Jesus? Um benefício da igreja local é que ela também nos proporciona proteção espiritual. Onde você vai encontrar alguém disposto a te aconselhar e orar com você, se não na família da fé? No boteco, você vai encontrar oração? Na boate? No mundo das drogas e da imoralidade? Satanás adora crentes afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus, porque ele sabe que são indefesos e impotentes contra suas estratégias. Toda vez que você pegar Netflix ou qualquer outra operadora, e que você for nesses canais que mostram animais e tal, você vai ver que o ataque dos leões, no ataque eles não atacam a manada, eles atacam um. E eles vão tentando isolar aquela presa, para que ela fique só, desprotegida, indefesa, para que eles possam matá-la. Esse é o laço do diabo. Ele vai te separando, te isolando. Você vai enfraquecendo. Começa com a chateação, com a frustração, com a palavra dura que alguém falou, com um problema que você teve com alguém, e vai esfriando, esfriando, e o diabo vai te isolando, para destruir você. Se você já nasceu de novo, tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja local ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação. A segunda, que é a de se tornar membro, de envolver-se com a vida da igreja, traz comunhão. Portanto, é tempo de você deixar claro para você mesmo, para seus familiares e seus amigos, que sua prioridade é Deus, e não abrir mão de congregar por nada neste mundo, em tempos de pressão, de aflição. Seus amigos, familiares, seu patrão, sua família não poderá te ajudar mais do que Deus, e eles não poderão fazer aquilo que só Deus pode fazer, e você vai encontrar isso na igreja de Deus. Quando as necessidades e as pressões da vida chegarem, você deve ser encontrado em uma posição de quem ama ao Senhor mais do que tudo, e por isso é digno dele. Portanto, a palavra é uma palavra de estímulo, é uma palavra de confronto, de chamada da responsabilidade. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Ainda mais, quanto vedes que o tempo da volta do Senhor se aproxima. Se o tempo da volta de Jesus se aproxima, o ministério da impiedade, o ministério de Satanás,
procura avançar o máximo possível, usando as mais diferentes estratégias, com um propósito único de tirar as pessoas dos céus, de tirar-lhes a oportunidade de conhecer a salvação em Jesus, de levá-las para a perdição eterna. Somos pessoas tão diferentes, imperfeitas, que fazemos coisas que nós mesmos nos envergonhamos. A parte da presença de Deus, nós não somos nada. Nada. Somos como um pingo que cai do balde, diz a palavra. Mas Ele te amou, Ele te ama, Ele deu a sua vida por você, Ele reside em você, Ele colocou o seu Espírito dentro de você. Ah, papai, paizinho. E diz a Bíblia que Ele tem ciúmes de você. E o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ah, como você é amado. Ah, como você é amado. O diabo não quer que você entenda isso. O diabo não quer que você entenda a sua importância, seu valor. Assente no seu coração. Diga bem forte assim: eu sou de Deus. Mais forte. Dá um grito. Diga: eu sou morada. Eu sou o templo do Espírito Santo. E eu me reúno como igreja, como corpo de Cristo, aonde nós edificamos uns aos outros, precisamos uns dos outros, ministramos uns aos outros, abençoamos uns aos outros. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu preciso que você fique firme. Não desista. Fica firme. Prevaleça. Prevaleça. A sua fé me encoraja. O seu amor me constrange. A sua disposição, seu esforço, sua perseverança me abençoa, me encoraja a ficar firme. Portanto, diga, olha nos olhos e diga: não suma, não fique em casa, venha para os cultos. A sua família precisa de você, seus filhos precisam de você. Você precisa ser aquecido, ser ministrado, ser abençoado, para você voltar cheio de vida, cheio de graça, e liberar da vida de Deus sobre a sua vida. Quantos compreendem isso? Dê um glória a Deus bem forte. O seu lugar é aqui, diga: é aqui. Nós vamos juntos, vencendo os limites, vencendo as guerras, vencendo a Satanás, estimulando um ao outro, encorajando um ao outro. Nós vamos juntos para a eternidade em Cristo Jesus.